Quem é você quando recebe um não de Deus? A gente gosta muito de ouvir uma palavra de resposta que seja positiva. Yes! Yes! Desde quando a gente é criança, bem pequeno, essa palavra não nos revolta muito. Quer ver? Fala para um bebê, uma criança que é pequenininha, que tá querendo lá pegar um brinquedo, que tá querendo lá meter o dedo lá na tomada, fala para ela que não pode. Oh God, no! Você vai ver a revolta que vai causar nessa criança. My life is so hard! Ela vai ficar muito chateada, muito irritada com você, vai espernear, vai começar a gritar, chorar e tudo que for direito de birra ela vai fazer. Você, tá? Mas quem somos nós quando nós recebemos um não? E quando nós recebemos um não de Deus? A gente fala assim, puxa vida, Deus, como assim? Receber um não. E não para algo que a gente queria. E não para algo que para nós parecia ser muito, muito importante. Gente, você não é a única pessoa a receber um não de Deus. Você sabia que na Bíblia conta sobre outras pessoas que foram pessoas de Deus, que foram pessoas que tiveram uma convivência com Deus, experiências com Deus, que tiveram um ministério, algo muito profundo, e a gente vê eles recebendo um não. Não! Uma dessas pessoas, a gente vê o Moisés, gente. Coitadinho do Moisés, gente. O Moisés sofreu e muito com aquele povo no deserto. E quando a gente vê lá no final da história de Moisés, ele recebeu um não para entrar na terra prometida. Gente, o bichinho pelejou, trabalhou, passou anos no deserto. Lá pro final, recebeu um não. Você não vai entrar não. Você não vai entrar porque você bateu na pedra. E, gente, quem somos nós quando recebemos um não? Em quem nós nos transformamos? A gente pode nos transformar assim em alguém irreconhecível. Tipo assim, como assim? Eu fiz tanto. Se fosse você lá na situação de Moisés, eu falaria assim, o quê? Como assim? Eu estava aqui sofrendo nesse deserto para não entrar? Não aceito. Quem seria você? Você iria se revoltar? Você iria se rebeliar? Você ia falar assim, Deus, então tá bom, me mate logo. O que você iria fazer? Quais seriam as suas atitudes? Em quem você iria se tornar quando você receber o nome de Deus? Que a gente está sujeito. Deus, ele não é um gênio da lâmpada que a gente faz assim, ó. Faz meu desejo. Tu não faz o que eu quero agora. Não, ele é o nosso pai. Como pai, ele tem o direito. Ele está no local de direito de nos falar não. Ou você acha que seu pai deixa você fazer tudo o que você quer? Ah, gente, só porque você queria, quando era criança, meter o dedo lá na tomada, você acha que seu pai deixou? Não deixou, porque tinha consequência. Porque você ia levar um choque, porque você iria se machucar. E às vezes, o caso de Moisés não é porque iria ter uma consequência. Ele ia entrar na terra prometida e ia ter algo de ruim. Não, é porque ele desobedeceu, porque ele fez algo que não era pra fazer. E gente, a gente passou anos e Deus ficou assim, tu vai me pagar. Eu fico só imaginando essa cena, tipo assim, passou anos, o coitado do Moisés já até esqueceu do que fez, do que tinha batido na pedra lá anos atrás, mas isso, mesmo por mais que eu acho que ele até tinha esquecido, coitado, já era velho, mas mesmo assim foi um empecilho, ele não conseguiu entrar na Terra Prometida por causa disso. Uma outra pessoa que a gente vê recebendo um não de Deus foi Davi. Davi, ele queria construir o templo para Deus, queria construir a casa de Deus, templo, né? Como é que eu posso falar assim? O templo que o filho dele construiu, Davi queria construir, mas Deus falou para ele: não, você não. Ele teve a ideia, vamos dizer assim, ele queria, ele conseguiu os materiais, mas ele não teve a autorização para fazer, porque Deus não deixou. Deus não permitiu. E aí Davi podia falar assim, que eu sou o rei, como assim? O Senhor não vai deixar eu construir o templo? Não, Davi ficou na dele. Davi se colocou no seu lugar, ficou quietinho na dele. Deus falou para ele, você não vai. E gente, o outro, Paulo
Paulo, gente. Paulo, ele vamos dizer assim, ele foi um dos apóstolos, gente, que sofreu muito. Todos sofreram bastante. Mas Paulo, ele era incrível. Ele evangelizava, ele levava a mensagem para as nações. Tipo assim, ele era super... Tô indo, pra ir pra tal lugar, vou. Todo lugar Paulo estava lá evangelizando. Mas Paulo, ele sofria com um espinho na carne. Que a Bíblia não fala exatamente o que é. Se era alguém perseguindo ele, se era alguém fazendo alguma coisa contra ele, se era um espinho mesmo. Não fala exatamente o que era esse espinho na carne de Paulo. Mas Paulo tinha algo lá que incomodava ele. E vai lá, Paulo, porque Paulo falou assim, o que eu vou resolver isso é na oração. Aí foi lá Paulo orar. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Eu fico imaginando assim, a oração fervorosa de Paulo. Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus falou, não. Aí ele falou assim, porque mas eu vou orar de novo, porque a oração resolve. E aí depois a gente vê Paulo orando de novo para que Deus tirasse esse espinho na carne dele. E a resposta foi não. E pela terceira vez, Paulo orou de novo, pedindo para que Deus tirasse. Então, gente, era algo que estava incomodando ele bastante. Porque ele orou 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho na carne dele e não aconteceu. Não aconteceu. Deus falou, por último, Deus falou assim, Paulo, a minha graça te basta. Eu acho que Paulo ficou assim, Senhor, será que só a tua graça me basta? Porque eu não sei exatamente o que Paulo estava passando, se era alguém perseguindo ele, se era uma doença. Não sei que espinho na carne era esse de Paulo. Imagina você servir a Deus e Deus te falar um não. De algo que você precisa que seja resolvido. De algo que você precisa que seja solucionado de imediato. A resposta é não. Como assim? Como assim o Senhor me deu um não? Gente, olha só. Receber o não de Deus é algo que parece muito dolorido. Porque você receber um não de um homem, tudo bem, ele tá ali. Mas receber um não de Deus, que pode fazer tudo por você, é algo muito dolorido. E quem você é? Quem é você? Nessas situações você se revolta, você fala, então tá bom, já que é pra ser assim, também não vou ser mais crente. Já que é pra ser assim, vou deixar de mão então. Você vai ver. Vou mais orar não. Quem é você? Você se revolta? Você se apega tanto às bênçãos que quando você recebe um não, isso aí parece que foi o fim pra você? Gente, é muito importante que a gente se mantenha posicionado e umas pessoas de Deus, mesmo quando a resposta de Deus para nós for não. Porque ele não é o nosso Aladim da lâmpada mágica que você faz sim e ele te dá responde sim, vai ser atendido agora. Gente, é muito importante porque nós não somos pessoas que podem mandar em Deus, Deus que manda em nós. Nós não somos pessoas que têm Deus como nosso mordomo para fazer aquilo que a gente bem quer. E até Jesus, ele falou de uma certa forma não para algumas pessoas. A gente vê lá, Jesus, ele tinha um amigo. A Bíblia fala de um amigo que Jesus tinha, chamado Lázaro. Gente, imagina você ter como amigo Jesus. Gente, isso aí que é amizade, hein? Isso aí que é um outro nível de amizade. E as irmãs de Lázaro mandaram uma mensagem para Jesus. Ó, Jesus, Lázaro, o teu amigo, ela já deixa bem claro, ó. Lázaro, o teu amigo, viu? Caso tu não se lembre, Lázaro, o teu amigo está doente. O que que Jesus faz? Eu acho que elas queriam que Jesus fosse lá, correndo. Não, Jesus ficou lá na dele. Ficou lá na dele porque ele precisava. Aí ele falou assim, mas Senhor, mas tu não vai? Aí ele, não, essa doença não é para a morte. Depois vem Jesus falando que Lázaro tinha morrido. Aí quando Jesus chega lá na casa da Marta e da Maria, Lázaro já estava morto, ó, há 4 dias, gente. Tipo assim, Senhor, tu se atrasou um bocado, né? Podia ter vindo antes, rapaz, o que você estava fazendo? Por onde você estava andando? Meu irmão estava aqui morrendo. Ela não teve aquela resposta positiva da forma como ela queria naquele momento. Elas queriam o quê? Elas sabiam que Jesus podia curar, mas eu acho que elas não tinham muito assim, aquela, vamos dizer assim, Jesus pode curar, mas será que ele pode ressuscitar meu irmão? Acho que elas não acreditavam que Jesus poderia ressuscitar o irmão delas. E, gente, quando acontece de Jesus ou de Deus fazer algo que não é exatamente como a gente quer, quem somos nós?
nesses momentos? A gente se revolta? Fala assim, Deus, ó, mas Senhor, por favor, né? Não era isso que eu queria, não tem como desfazer isso, não? Quem somos nós? Nós temos que nos manter posicionados e nos manter na presença de Deus, mesmo diante das situações, porque as situações elas podem mudar. Você não vai viver aquilo que você quer o tempo inteiro. Você pode passar por situações. Paulo, ele passou pelas respostas de não de Deus para um sofrimento dele. Ô, gente, por favor, coitado do Paulo, sofreu. E Deus não quis tirar o espinho da carne dele. E por isso Paulo se rebeliou. Por isso, Paulo falou assim, então tá bom, agora de hoje em diante não vou ser mais crente. Não, gente, Paulo continuou a caminhada dele. E a gente tem que continuar a nossa caminhada mesmo recebendo os nãos. Porque o não de Deus também é resposta. Pode não ser a resposta que você quer, mas uma resposta. Quem é você quando Deus te diz não? Comenta aqui pra mim que eu quero saber quem é você. Conte aqui pra mim o seu testemunho de algo que Deus falou pra você. Ó, não vai, você não vai fazer, não vai ser assim. Me conta que eu quero saber. Um grande beijo e até o próximo vídeo.